O bom pastor. No capítulo 10 da nossa jornada, na nossa caminhada no Evangelho de João, 21 dias no Evangelho de João, sobre o tema de permanecer, nós vemos mais um bom motivo para permanecer em Cristo. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. Ele é a realidade daquela sombra anunciada pelos profetas, o pastor das ovelhas, anunciado por Jacó, quando declara: Deus é o meu pastor. Por Davi, quando ele declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E assim, Asaf, Jeremias, Ezequiel, também, e Isaías também confirmaram essa figura do pastor no Antigo Testamento. Mas agora Jesus traz um discernimento mais ampliado, um novo ensino, um discernimento mais ampliado. Por isso ele usa de novo a figura de linguagem: amém, amém, em verdade eu vos digo. E aí ele traz esse discernimento ampliado e ele diz assim: bom, o pastor verdadeiro, em primeiro lugar, ele entra pela porta. Ele não é ladrão nem salteador. O ladrão e o salteador, ele vai procurar outras maneiras de entrar, porque ele quer evitar a vigilância do porteiro. Ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir. Ele é mercenário. E aqui o pastor, o bom pastor, Jesus usa para si essa figura. No versículo 11 ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, em primeiro lugar, entra pela porta, e para ele o porteiro abre a porta. Para o bom pastor, por causa do relacionamento com as suas ovelhas, as ovelhas ouvem e discernem a sua voz. As ovelhas, após entrar, o pastor depois faz elas sair e vai adiante das ovelhas, e as ovelhas seguem o pastor. Então, alguns ensinos importantes. Primeiro, que Jesus ele entra pela porta como quem tem autoridade, como quem é o pastor, é aquele que tem autoridade para fazer isso. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas seguem o bom pastor. E Jesus acrescenta: e ninguém as arrebatará da minha mão. No versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta, e todo aquele que entrar será salvo. Aqui o discernimento, o ensino sobre a salvação. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, versículo 9, será salvo. Aqui o ensinamento de que Jesus é o caminho, é a porta da salvação. Em João 14,6 nós vamos ver isso claramente, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando chegar lá no capítulo 14 nós vamos explicar que isso são portas também de entrada para estágios e níveis diferentes da nossa salvação. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Não há outro meio para sermos salvos. Não há outro caminho, não há outro nome que importa pelo qual os homens venham a ser salvos. Você que ainda não tomou uma decisão de abrir essa porta, de entrar por ela, precisa tomar essa decisão nesse tempo. Deus está movendo as águas e trazendo um novo tempo de conversão, de salvação, de arrependimento para a nossa nação e para as nações da terra. Mas além de ser salvo, nós precisamos permanecer, entrar e sair sob a supervisão do pastor, do bom pastor. Encontraremos pastagem, alimento verdadeiro, que sustenta, que mantém. E assim a ovelha entra na proteção e sai sobre a proteção do pastor e encontrará pastagem. Por isso no versículo 9 ele diz: eu sou a porta, quem entrar será salvo. Ele entrará e sairá e achará pastagem.
Não é assim o ladrão. O ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo, ele quer distanciar você da vontade de Deus, da palavra de Deus. E é interessante que a primeira coisa que o ladrão, o lobo, o predador faz é separar a ovelha do rebanho. Quando ele consegue separar a ovelha do rebanho, essa ovelha fica indefesa. A palavra de Jesus, outra palavra diz que o pastor deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. O ladrão separa para poder matar a vontade de Deus, os sonhos de Deus, roubar tudo aquilo que é de Deus e destruir essa vida. Ele quer matar física, emocional e espiritualmente. Mas Jesus disse: mas eu vim para minhas ovelhas, para que elas tenham vida e a tenham em abundância. Por isso Jesus diz: eu vim, eu sou o bom pastor. E Jesus vai falar 4 vezes aqui no capítulo 10 de que ele entrega a sua vida pelas ovelhas. No versículo 11, versículo 15, versículo 17, versículo 18, há a menção da entrega. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no versículo 18, ele acrescenta, ele diz assim no versículo 18: ninguém a tira de mim. Versículo 17 diz: porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Não, as pessoas que crucificaram Jesus o fizeram porque ele se entregou. Havia anjos à sua disposição, ele podia descer daquela cruz, como alguns fizeram. Você salvou os outros, debocharam dele, você salvou os outros, não pode salvar a si mesmo? Não, ele não podia salvar a si mesmo. Para poder nos salvar, ele teve que se entregar. Mas ele não tiraram, ele entregou. Por que essa expressão? Porque ele é poderoso, ele podia facilmente descer daquela cruz, mas ele se entregou por mim e por você. Por que Jesus não pôde salvar a si mesmo? Porque se Jesus tivesse salvo a si mesmo, ele não teria nos salvado. Por isso ele se entrega. Ele diz: não, eu espontaneamente a dou. E a dou por amor. Eu a dou porque o Pai amou o mundo e precisava desse sacrifício do unigênito do Filho. Lá em João capítulo 3 nós vemos isso. Então Jesus reafirma isso por 4 vezes no capítulo 10, que esse bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Diferente do ladrão que veio para matar, diferente do mercenário que veio apenas para tirar vantagem da ovelha. Tanto que na hora do perigo, versículo 12 e versículo 13 vai dizer: o mercenário, que não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O verdadeiro pastor, que segue a figura do bom pastor, não foge, mas permanece com as suas ovelhas. Há somente um supremo e bom pastor. Aqueles que ouvem a sua voz, aqueles que a conhecem, aquelas ovelhas que o conhecem a ele e conhecem a sua voz. Por isso Jesus reafirma de novo no versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Jesus afirma que havia outras ovelhas que não são desse aprisco. A interpretação mais correta aqui é de que esse outro aprisco são os gentios. Jesus está falando para judeus. E agora Jesus diz: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que não são judeus,
e me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho, judeus e gentios, haverá um só rebanho e um só Senhor. Estas ovelhas de outro aprisco, somos nós, os gentios. Jesus nos amou tão profundamente. Ele é profetizado em Isaías como a luz para os gentios, para todas as nações da terra. Paulo reivindica essa mesma promessa sobre si quando ele diz em Atos dos Apóstolos que o seu chamado está condicionado a essa promessa: eu te constituí como luz para os povos, luz para os gentios. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém a tira, ele a dá espontaneamente. Isso revela um sacrifício sem esperar nada em troca. É o amor ágape, o amor sacrificial, que se entrega sem esperar nada em troca. Depois disso, depois desse ensinamento, há uma nova dissensão, uma nova discussão, um novo conflito com os judeus que não creram nele e questionam novamente ele, mas ele novamente diz: vocês não creem no que eu falo. E aí Jesus está dizendo: não, novamente esses judeus pegaram em pedras para atirar nele porque ele confrontava com essa verdade poderosa de que ele é o Messias, o Filho de Deus, que não há salvação fora dele, que não há como ser salvo se não for por ele. Por isso a palavra, as Escrituras testificam a respeito dele. As obras que Jesus fazia são as obras que o Pai, nem pelas obras os judeus estavam crendo nele. Nós precisamos receber, ouvir a voz, entrar pela porta. Eu sou a porta, disse Jesus. Seguir o pastor, eu sou o bom pastor. Ouvir a voz de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Seguir os passos de Jesus, as minhas ovelhas me seguem. E então, de maneira nenhuma, ninguém poderá nos arrebatar da mão dele, porque ele é o bom pastor e dá a sua vida pelas ovelhas. Nesse dia, talvez você que me escute tenha dúvidas sobre a sua salvação. Talvez que você que me escute nunca tomou uma decisão de entrar por essa porta e receber Jesus como seu Salvador. Eu creio que Deus está agitando as águas, arando a terra, machucando ela, porque é uma semente que Ele quer plantar e Ele quer plantar em seu coração. E você pode fazer essa oração agora comigo, hoje, dia 5 de abril de 2020, o dia do jejum nacional, o dia em que o povo de Deus é chamado a se humilhar e se arrepender, o dia em que todos devemos buscar a Deus, a presença dEle. Nesse dia, você pode fazer essa oração confirmando a sua entrega a Jesus ou fazendo ela hoje, agora, aqui. Diga comigo: Senhor Deus, eu recebo agora ao Senhor Jesus como meu Salvador. Eu reafirmo que Ele é o Senhor da minha vida e o meu Salvador, e eu o recebo para ouvir a sua voz e seguir os seus passos. Eu o recebo como Senhor da minha vida e meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu quero orar por você. Eu estarei orando por você. Faça um comentário que fez essa oração e eu vou orar por você. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus proteja a ti e a tua casa. Praga nenhuma entrará na tua casa, na tua tenda, em nome de Jesus. Amém.